Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós vamos dar continuidade com os livros, só que hoje nós vamos abordar o conteúdo de história com vocês, certo? Nosso primeiro capítulo, que é falando sobre república, que são a unidade de direitos humanos, certo? Então vocês podem perceber que na abertura do nosso livro aí, ele mostra o quê? Uma menina e um homem segurando a bandeira. Então nós vamos, a bandeira do Brasil, então nós vamos falar sobre os direitos e deveres, né? Lembrando, por que a tia falou dos deveres? Porque nós não temos só direitos, nós temos deveres também como cidadão, né? Então nós temos direitos e deveres, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse capítulo, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar, nós vamos falar o que é sociedade, né? Então, o que é sociedade para você? O que você vê aí que é sociedade? Né? Então, há milhares de anos, os seres humanos se relacionam e vivem em grupos, né? Participando de um grupo, há mais proteção. As pessoas se ajudam em atividades do dia a dia. Foi assim que as primeiras sociedades humanas se organizaram. Uma sociedade é composta de um grupo de pessoas ou vários grupos de pessoas que se relacionam entre si, ou seja, convivem em um determinado lugar, certo? Por conviverem próximas umas das outras, essas pessoas desenvolveram características parecidas como hábitos, né, de se vestir, de se alimentar, né, de consumir outras coisas, né? Essas características, elas indicam e criam a identidade de uma sociedade, certo? Então, vamos aqui para a próxima página. Na próxima página, nós vamos falar aqui, ó, nós somos direitos e deveres. Olha só, com a organização das primeiras sociedades humanas, houve a necessidade de criar regras e normas de convivência. Elas estabelecem uma forma de agir que vale para todas e precisam ser aceitas por todos, pois ajudam a melhorar o relacionamento entre as pessoas. Isso significa que a família, da escola, na vizinhança ou entre amigos, existem acordos entre pessoas, né, entre as pessoas. Então, nem só deveres vivem os seres humanos. Nós precisamos ser respeitados, né? Precisamos ter liberdade, né, para expor nossas ideias. Assim, ao longo da história, as pessoas conquistaram seus direitos, né, seus direitos de ir e vir, né, como cidadão, né, direito de falar, direito de se expressar, certo? Então, nós vamos agora passar e falar sobre política, tá? O que é política? Até o momento, você conheceu o que é uma sociedade. Agora a gente vai falar sobre política, tá? Então, aqui nós temos, ó, há cerca de 2.300 anos na Grécia Antiga, viveu um filósofo chamado Aristóteles. Ele afirmou que o ser humano é um ser político. Sabe por quê? Porque política é a capacidade de que os seres humanos têm de negociar e se relacionar. Então, isso é política, tá? Para Aristóteles, a política é a busca para a convivência em harmonia. Olha só que interessante, não é isso? Agora nós vamos falar sobre o Estado, tá? O que é Estado? Estado é uma organização política de uma sociedade localizado em um território próprio que é reconhecido por outras sociedades. O Brasil é um estado formado pela sociedade brasileira. Tá, pessoal? Olha só. Então, no estado existem instituições criadas para auxiliar na administração e no controle do que acontece nele. Em um estado existem regras de convivência,
importantes para toda a sociedade, estabelecidas em um documento chamado Constituição, né? Então, a Constituição, pessoal, é um documento no qual se baseiam todas as leis de um país. Suas funções são regulamentar a organização política de um país e estabelecer os direitos e deveres fundamentais do cidadão, dando governantes, né, tanto quanto governadores, né, ou governados, né, tanto aqui nós temos agora, vamos aqui a algumas atividades, né, no caso aí tem a mão na massa, ao lado tem a resposta, né, que vocês irão ler e vão resolver, tá bom, pessoal? Tem a atividade aí que vocês irão fazer. E agora nós vamos finalizar a nossa aula, né, com a mensagem que a tia vai deixar para vocês, tá? Então, esse início de capítulo, né, vocês vão ler, vão fazer as atividades, tá? Vão observar, né, as questões, falar sobre os deveres e direitos. E a tia vai deixar uma mensagem para vocês, tá? Então, finalmente chegou aquele momento tão especial de poder dizer seja bem-vinda ou seja bem-vindo, tá? Então, beijão, beijos da tia Cris, se cuidem, tá bom? Agora nós vamos dar início à segunda aula de história, tá? Do 5º ano, com o capítulo República, certo? Então, vamos aqui passando. Olha só, nós falamos, né, sobre política, falamos sobre direito, falamos sobre Estado, não foi? Falamos sobre sociedade. E agora nós vamos falar sobre ser cidadão, pessoal. Então, ser cidadão, né, é toda pessoa que integra um Estado e possui direitos e deveres políticos, sociais e civis garantidos por lei. Como cada país possui sua própria lei, os direitos e deveres podem variar, né? Então, aqui nós temos aí, olha só, as crianças brincando, as crianças conversando, né, que é o direito que ela tem, praticar cidadania. Então, o que é praticar cidadania? O cidadão exerce a cidadania. Para esse exercício é necessário conhecer seus direitos e deveres. O respeito é uma característica fundamental, pessoal, para a prática da política e da cidadania, certo? Vamos aqui passar para a próxima página aqui. Opa, já passou demais, vamos voltar um pouquinho, olha só. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre formas de governo, tá, pessoal? Então, para Aristóteles, lembra que a tia falou sobre Aristóteles? Pronto, que ele dizia que os seres humanos eram políticos porque pensavam, né? Então, para Aristóteles, governos puros seriam aqueles que os governantes agem com justiça e as pessoas vivem com dignidade, pois os direitos de todos são respeitados. Já os governos impuros, né, seriam todos aqueles em que os governantes não agem de acordo com as leis e não asseguram os direitos das pessoas, tá? Então, a corrupção é um jeito de corromper um governo. Chama corrupto a pessoa que age com o intuito de se beneficiar de algo ou de alguém, certo? Olha só, aqui vocês estão vendo o símbolo da justiça, né, que ela é associada a uma figura feminina, né, da antiguidade, né, a deusa egípcia, Mat, né, cujo nome dela deu origem à palavra magistério, né, que é magistrado, aliás, por muitas vezes era retratada com espada na mão, né, na Grécia o papel cabia a Temis, que já trazia uma balança na mão direita, em sua versão romana, batizada Justitia,
a mesma deusa passou a trazer também a espada e a venda nos olhos, para completar a balança e a espada também são instrumentos de São Miguel, o arcanjo justiceiro, que apesar de já fazer parte de tradição judaica, passou a ser também tratado assim os primeiros séculos do cristianismo, certo? O cristianismo. Aqui nós temos, né, na próxima página nós temos a atividade, essa questão que vocês irão resolver, tá? E aqui nós ficamos, né, juntos e conectados, beijando a tia Cris, se cuidem, tá bom? Até as próximas aulas, tá certo? Então, beijo grande para vocês. Tchau!